Bom, aqui vamos falar do passo 2, que seria a criação da superfície e a sua edição. Contando que já temos a coleta dos dados, a importação dos dados de elevação, o próximo passo é criar a superfície. Então, no botão de superfície, vamos em começar, e aí já temos uma superfície criada automaticamente. Então, se quisermos fazer alguma edição nela, a gente pode usar alguns botões que estão disponíveis na ferramenta. Então, o que temos aqui? Temos esse botão para edição de atraso das passadas, no qual, quando a gente clica nesse botão, aparece já a coleta de novo. Então, se a gente tem algum deslocamento entre a ida e vinda do veículo, geralmente ocorre quando se coleta com um monitor que tem o controle de implemento deslocado para, para trás, a esse descompasso das passadas a gente consegue ajustar aqui. E esse valor que a gente tem que colocar aqui deve ser igual ao valor que está lá no monitor do equipamento de coleta. Por exemplo, se tiver 5 metros ou mais 5,18, por exemplo, a gente coloca esse valor aqui e a gente vê essa mudança, né, do, da distância do deslocamento, tá? Então, isso vai deslocar em tempo real e depois a gente clica em OK aqui para salvar, uma vez que a gente encontrou essa distância para corrigir. Nesse caso, eu vou voltar a zero, porque eu não quero corrigir nada, tá bem? Então, o que mais a gente tem nessa ferramenta são os botões de apagar dados, tá? Então, aqui a gente tem algumas opções. A gente pode escolher esse para excluir pontos em sequência em linha, tá? Então, essa é uma ferramenta que a gente pode fazer dessa maneira a seleção e clicar na borrachinha depois de selecionado. Vai estar apagando aquela sequência de pontos. Temos também o botão de círculo, no qual a gente clica, segura o botão esquerdo do mouse, faz o círculo no tamanho que a gente deseja apagar e solta. E novamente aperta na borrachinha, tá certo? Temos ainda outra opção na versão desktop de um laço, então a gente faz um polígono irregular. Então a gente pode estar fazendo, por exemplo, um quadrado ou próximo disso. Então a gente pode apagar um formato irregular. E, por último, a gente pode usar a escala de elevação das alturas para editar os pontos. Por exemplo, se a gente quer apagar todos os pontos de elevação entre 6401 e 6429, a gente escolhe esse intervalo aqui e clica em aplicar. Tá? Então a gente excluiu esses pontos que estão nessas elevações selecionadas. Então são quatro maneiras de apagar pontos. Outra ferramenta que nós temos aqui é o uso do perfil de elevação. Também na versão desktop, a gente pode criar um perfil de elevação. A gente tem essa seta aqui, que a gente pode arrastar segurando o quadrado, ou pode mudar a direção arrastando a bolinha para, para alguma direção, certo? Então, o que que a gente tem aqui? Nesse perfil de elevação, note que o início e o fim da flecha tem que ficar dentro da área, ele já dá uma declividade média desse perfil, tá? E aqui no gráfico a gente tem se afastando do quadrado a posição zero, né? Onde tem a superfície existente, a elevação da superfície existente do design proposto na linha mais abaixo, tá? E da mesma maneira a gente tem a pendente em cada ponto específico, ali no grau da superfície existente e o grau do design. Então a gente tem a comparação entre a declividade da superfície original e do design proposto, tá? Então a linha amarela pontilhada é o design proposto. Veja que é muito mais linear, né? A pendente não deixa nenhuma irregularidade no terreno. Já o terreno a gente percebe essa série de depressões ao longo do caminhamento dessa flecha. Okay? Então essa ferramenta de traçar o perfil de elevação serve para analisar o terreno para algumas outras utilidades de projeto. Eu tendo cancelado as alterações que eu fiz, eu voltei à superfície
que foi gerada automaticamente, o que que a gente pode analisar aqui? A superfície, ela gera as depressões também de maneira automática. Então, todas essas manchas aqui são lagoas geradas pelo software. Se a gente quiser ocultar elas, vai em vista, excluir as depressões. Tá? A gente também pode estar trabalhando na transparência das imagens de satélite que ficam no fundo, disponíveis para a versão desktop também. Então aqui no olhinho a gente trabalha com a transparência, tá? Com o olhinho cheio ele tem a imagem real normal. Aí aqui também a gente trabalha com a transparência da superfície de elevação, tá? E outras camadas que vão surgindo aqui também podem ser apagadas ou trabalhadas a sua transparência da mesma maneira, tá? E da mesma maneira pode ser importado alguma imagem externa e pode mudar o mapa a ser visualizado nessa área de superfície. Mas no caso aqui a gente quer criar a superfície para projetar posteriormente, não vamos mexer nas capas da imagem. Então, o que mais a gente pode fazer nessa ferramenta? Um detalhe muito importante na superfície de elevação é definir o pixel que vai ser trabalhado. Então, depende da finalidade do mapeamento, a gente tem que escolher o pixel. Então, em configurações, a gente vai em projeto. Na aba projeto, a gente tem essas opções de pixel. Então, o que seria o pixel? O pixel é o nível de definição da superfície virtual. Então, um pixel de 0,25 metros significa que a gente tem blocos quadrados de 0,25 por 0,25 metros. Então, a cada 25 centímetros por 25 centímetros, a gente tem uma informação de elevação. E já o de 1 metro, por exemplo, que é o intermediário ali, a gente tem esse quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, à medida que a gente precisa uma definição maior, a gente pode usar um pixel menor, tá? Mas fiquem atentos que isso demanda um nível de processamento muito maior. Como está explicado aqui, cada pixel menor que o outro leva 4 vezes mais tempo para processar. Por que isso? Porque dentro de 1 metro por 1 metro cabe 4 0,5 por 0,5, dentro de cada 0,5 por 0,5 cabe 4 0,25 por 0,25. Então, comparativamente, o 0,25 demora 16 vezes mais para processar do que 1 metro. Então, pensem assim, projetos de taipas em terrenos mais regulares, dá para trabalhar em 0,5. Projetos de suavização, tranquilamente 1 metro já é o suficiente, podendo até, em alguns casos, ser 2 metros, mas 1 metro já confere uma rapidez de processamento adequada, tá? E aqui a sugestão do programa para projetos de drenagem, tá? Então, trabalho em diques já sugere 0,5, os especializados é conforme a necessidade, como falei, em casos de diques que precisa de mais dados da superfície para não fazer o cruzamento de taipas uma sobre a outra, tá? Então, eu vou deixar em 1 metro, o nível didático ele vai ser mais rápido. E são essas as informações mais importantes de superfície. E o que a gente tem que pensar agora em superfície? Cada vez que a gente quiser mudar o tamanho do pixel, a gente tem que retornar na ferramenta de superfície, selecionar o pixel que a gente quer e mandar reprocessar a superfície, tá? Porque a mudança desse pixel em etapas posteriores do projeto não alteram, de fato, o tamanho do pixel, tá? Então, atento a isso. Se quiser mudar o tamanho do pixel, tem que vir na ferramenta superfície e refazer a superfície. Dessa maneira, vai perder todos os designs que estão salvos sobre essa, esse levantamento, tá? Então, se atentem a isso. Mais um detalhe sobre superfície. Aqui o software calcula um raio de pesquisa, que seria a interpolação, a distância de interpolação entre um ponto e outro. Por exemplo, a gente tem as passadas mais ou menos a cada 8 metros aqui, entre uma passada e outra. O software ele calcula automaticamente uma busca de pontos praticamente o dobro dessa passada, tá? Mas caso deseje colocar uma largura padrão, manual personalizada, dá para colocar aqui, por exemplo, 16, e o software vai considerar essa nova amplitude de busca para fazer a interpolação, tá?
Então, da mesma maneira, ele aqui no caso, na troca, ele já fez a superfície de novo. Tem que ser gerado uma superfície nova para qualquer alteração dessas opções aqui. E por fim, todas as ferramentas da aba de superfície estão apresentadas. Aqui a gente tem a escala de elevação, né, que mostra a elevação em função das cores. Uma coisa interessante de destacar, essas grades aqui, esses quadrados brancos que ficam sobre a superfície, foi discutido no vídeo de configurações. Ele está configurado para 100 por 100, então cada quadrado equivale a 1 hectare. Se quiser trocar esse tamanho de grade, tem que ir de novo em configurações e trocar a grade. O que mais temos aqui são os botões para visualizar essa superfície no Google. Vai abrir, tendo o Google instalado na máquina, vai abrir o Google Earth e fazer a projeção dessa superfície dentro do Google. Tá? E a câmerazinha serve para fazer uma captura de tela da imagem que se tem no dispositivo nesse exato momento. Temos outros botões para também análise de superfície. A gente pode estar colocando visualização em 3D, tá? Para poder girar a imagem, fazer algumas análises. Tem também o botão de exagero de elevação, para exagerar um pouco essa elevação em função de ser uma área muito plana, para visualizar mais detalhes, né, do terreno. Pode ser aqui, no caso, voltar as depressões e inserir elas novamente no terreno para poder estar analisando. Tá? Essas ferramentas, claro, podem ser usadas em outras etapas do projeto, mas como é a primeira vez que estamos expondo isso, já está sendo explicado. Aqui voltamos para o 2D e aqui podemos centralizar de novo a imagem no centro da tela. Então, aqui finalizada a superfície, a gente retorna para a tela inicial. O programa pergunta se quer salvar as alterações. Se sim, clique em Yes e volte à tela inicial, no qual a gente vai para os próximos passos, que são os projetos.